Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um programa de Frente com a Notícia, aqui pelo canal 524 da NET TV Notícia, sempre com pessoas que têm o que dizer aqui para a nossa sociedade. Bom, hoje eu tenho o prazer de estar aqui no 19º Batalhão, aqui da cidade americana, conversando com o Tenente Coronel Moisés Sabino Zequeto, que conversa com a gente a partir de agora. Aliás, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no 19º Batalhão. Como é que vai? Tudo bem? Pois bem, Magrão. Obrigado pela visita, né? Você, todos os espectadores aí da Rádio Notícia, que é uma rádio de grande efetividade aqui na região, né? Estamos à disposição, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e de vocês também. Tá certo. A gente faz esse programa, Coronel, para explicar para as pessoas, para mostrar exatamente como é. Muitas pessoas têm dúvidas. Por exemplo, onde é que é o 19º Batalhão? Muitas pessoas ainda imaginam que ele fica lá na Praça Comendador Miller. E não está faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Quando foi fundado o batalhão em 1976... sempre foi lá a sede. Sim. Então muita gente ainda pensa que é lá. Esse prédio aqui demorou 10 anos mais ou menos para sair entre a documentação e a construção dele formal. Vamos falar onde a gente está então. Vamos. Aqui é Rua Ângelo Pascotti, tá. À beira da SP-304, com a Nossa Senhora de Fátima. Certo. Atrás do SPANI, que é Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. O Werner Plaza um pouquinho mais para baixo. É só para o pessoal se localizar onde a gente está agora, né? Sim. Aqui do lado nosso seria o IC e a parte do necrotério, Instituto Criminalístico e o necrotério. Atrás a SP-304 e para baixo todo o Distrito Industrial e o novo shopping que vai ser construído. Quanto tempo que está aqui o 19º Batalhão? Desde 2021. Não faz tanto tempo assim também. Não, é recente, né? Não faz tanto tempo assim Quando também. eu cheguei aqui, a obra estava 50%. Ainda não tinha parede, não tinha nada. Então, 2021 foi inaugurado formalmente. Tá, eu vou aproveitar e fazer aqui uma breve apresentação. O senhor é de Araraquara. Exato. Aí o senhor nasceu em 1976, é um jovem garoto, está com 40 e quantos? 48 anos. 48 anos. Bem vividos. O senhor começou na vida militar com 19, é isso? Fiz o tiro de guerra com 18, né? Tiro de guerra? O tiro de guerra com 18 em Araraquara. Que deve ter mais ou menos a mesma idade do tiro de guerra daqui. Pelo que eu vi, o número é quase igual, né? Aqui é o 02045. É porque aqui antigamente era o 02105. Isso. Que era do centro da cidade. Depois ele foi lá onde é hoje, é o 02045. Eu sei porque eu fiz, acho que na primeira ou segunda turma que estava lá também, tinha mudado. Era longe da cidade. Sim. Bem longe, não tinha nada. Não tinha né? nada, bem afastado. Hoje em dia... Está praticamente no centro da cidade, né? Então, pois bem. E então aí o senhor começou lá, fez lá? Tá. Fiz lá. Acabou o tiro de guerra, eu estava na pendência do resultado do exame feito na Polícia Militar. Né? Estava confiante, mas porém receoso, porque tinha sido uma empresa que nunca tinha feito o vestibular, uma empresa chamada Select, né? Que pela primeira vez e última vez fez o exame, depois ela parou. Primeira e última. Primeira e última. Depois entrou a FUVEST. Então as gerações após a minha turma são todas FUVEST. Chegou o telegrama, né? A muito custo abri, falei, nossa, passei. Né? Não sabia muito bem como eram os desafios ainda, não sabia exatamente como que era a função. Essa foi uma ideia sempre sua ou da família, do pai, da mãe? De onde veio a ideia de... Porque, veja bem, não é fácil. Para começar, não é fácil. Não. Você entrar no Barro Branco. Né? Para começar, não é fácil. Quem pensa que é fácil, não é. É um vestibular como outro qualquer e com dificuldade alta, não é isso? É muito concorrido, né? A procura por vagas nesse ano aí quase foi igual ao de medicina, para ter uma ideia, né? É uma ideia minha mesmo, tive apoio muito do meu pai e da minha mãe, embora eles também tinham receio, nossa, mas você vai correr na rua atrás de ladrão? Eu falei, correr atrás de ladrão é uma das atividades. Uma das funções, né? Mas é de viatura atrás de ladrão? Eu falei, de viatura atrás de ladrão. Né? Então, assim, não tenho parente nenhum na área militar, então surgiu uma vontade própria mesmo, né? Que despertou quando eu fiz o tiro de guerra, especialmente. Mas eu sei que é outra atividade, a quartelada, totalmente diferente, né? O senhor fez também. Fiz também. Então a gente sabe que não é bem aquilo, né? Aquilo é exército, é Forças Armadas, é outra coisa, né? E aí entrei na academia, me encantei pelas aulas, pela grade curricular, pelo trabalho em si. Fiz 4 anos, que agora o curso passou a ser 3, 4, hoje voltou a ser 3. 3 anos só, condensou a grade, né, para poder ter mais oficiais formados trabalhando em si na atividade. Eu fiz 4 anos, 1 ano de estágio probatório como aspirante a oficial,
Se nesse 1 ano você não fizer nada de errado, você é promovido a segundo tenente. Mas não pode ter nada. Nada. Teve alguma coisa na sua ficha? Nada. Nada. Passei com louvor nessa daí. E aí... são perguntas que a gente faz aqui, porque esse é um bate-papo, na verdade. Você está em análise em tudo, na verdade. Tudo, né? Tudo você responde a um quesito. Se você respondeu o treinamento da academia, se aquilo era previsto, até as reações adversas. Né? Tudo é estudado. Depois desse estágio probatório, você fica como segundo tenente, e aí geralmente atividade operacional. Alguns começam a partir para alguma atividade que não seja operacional com segundo, primeiro tenente. Atividade operacional, leia-se, vai para a rua. Rua. Exatamente. Aí começa aquela história do correr atrás de bandido mesmo. Né? Porque tem que colocar vocês em campo para saber aí como é que de repente você vai se comportar em várias ações que acontecem, inclusive confrontos. Né? Exatamente. A parte administrativa ela é importante. Quem que provê todos esses meios aqui? Sim. Quem conseguiu esse prédio aqui? A parte administrativa. Então ela joga tudo pronto, como se fosse uma guerra, por exemplo. Precisa de munição, ele manda, a parte operacional usa. Preciso de viatura, a parte administrativa providencia, entrega prontinho para a parte operacional. E... O senhor foi para onde nessa parte operacional, logo de cara, depois que o senhor saiu? Depois da academia, então, né? Eu fui trabalhar no 4º Batalhão, que é na Zona Oeste. Foi remodelado, era um batalhão muito grande, São Paulo, na cidade de São Paulo. Cobria da Lapa até Perus. Então você imagina, atravessando na pista ali já é demorado para passar. Você imagina os bairros em si. Pirituba, uma população Lapa. De quanto aproximadamente ali? Nossa, milhão, hein? Milhão, né? Eu nem lembro a população. Com certeza, eu imagino porque eu estou vendo a área que o senhor falou aí, Lapa até Perus, é enorme. Eu já fiz na travessia isso aí para apoiar, eu gastei mais de meia hora. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu fiquei lá 3 anos. 3 anos. Os 3 anos iniciais da minha carreira. O senhor está com quanto ano? Deixa eu fazer uma conta rapidinho aqui de carreira. O senhor está com quanto desde que o senhor entrou Em janeiro eu completo 30. 30? 30. Se aposenta com quanto? 35? Ou vai para reserva, né? É até 35 anos. Até 35 o senhor pode ficar. Se a previdência não mudar, né? Tem um pedágio para cumprir de 9 meses. Então, esses 30 anos, mais 9 meses eu tenho que ficar. Após isso, eu posso 30 mais 9 meses? Mais 9 meses. Então, se o senhor quiser, daqui a pouco o senhor está aposentado. Não é tão daqui a pouco assim, né? Não é, mas o senhor está com quanto? Mas o ano que vem eu já faço 30. 30, então. Aí 30 mais um ano, praticamente. Praticamente. E aí já, se quiser... Né? Já estou querendo aposentar já. Pendurar as botas, né? mas depende muito de conjuntura. Mas está lógico, é aquela história também, né? Não é época. Bom, eu penso assim, com a qualidade que o senhor está, não é época de parar, né? Não. Tem muita lenha ainda. Muita lenha para queimar, né? Nessa história. Sim. Bom, daí o senhor estava falando que o senhor foi para lá, logo no começo, né? Muitos enfrentamentos aconteceram nessa época? Muitos. Muito ali, é barra pesada ali, né? Ali que a gente sabe o que é a Polícia Militar realmente. Né? Ali começam as agruras, começam a parte boa e a parte ruim de você perceber o exercício da função como que é. A primeira cadeia que você aplica, tudo é a primeira, né? A primeira fuga de preso, eu lembro como se fosse hoje, até sonho às vezes, né? Com isso daí. Vai marcando a vida da gente e ali é uma escola de vida. Realmente, as primeiras vezes que você passa por acompanhamento, por uma entrevista, como está sendo agora, fica tudo marcado na memória. Só para o pessoal ficar sabendo que para sentar nessa mesa que ele está aqui hoje, o senhor já rodou muito tempo na rua, enfrentando bandido em várias cidades, né? A família toda em casa. Sim. E aquela história que eu sempre falo lá na rádio e falo aqui também, né? O senhor, hoje em dia, pode ser que seja um pouco diferente, mas quando você está na rua, é aquela história, você sai de casa e não sabe se vai voltar. Exato. Isso acontece? Acontece muito. Então a gente se prepara para vir, a gente faz a nossa oração, a gente se despede da família em casa, né? Porque você não sabe, um turno de serviço é muita coisa que acontece. Um turno é muito vasto, acontece muita coisa num dia de serviço. Então nem sempre é tranquilo, tem as ansiedades como toda profissão tem. Mas assim, acontece muita coisa em um dia só. Estouram ocorrências diferentes dos outros dias, dá um caixa eletrônico, dá um acompanhamento. Infelizmente a gente trabalha com a vida e com a morte. Lado a lado. Lado a lado. Uma linha que divide. É muito tênue, né? Então a gente lida com direitos das outras pessoas. É complicado você falar a pessoa, não entre aqui no banco. Você para lá, você para cá. Ó, não faça manifestação. É complicado você intervir na vida das pessoas.
né? Direito de greve, e aí entra tudo isso que a gente já sabe. É para colocar ordem, né? Exato. A polícia está aí para colocar ordem. Eu não vou envolver a parte política, que eu sei que de repente é delicado para o senhor falar e também não é o caso. Inclusive, algumas perguntas que eu possa fazer para o senhor, se o senhor não se sentir confortável em responder, fique tranquilo, tá? Porque Pois não. eu pergunto, o senhor responde se quiser e se puder, né? Pois não. Por que eu estou fazendo esse tipo de colocação? Porque várias partes da sociedade, principalmente a parte mais jovem, inclusive eu ouço e vejo movimentos, eu não sei de onde parte, pelo fim da polícia militar, né? Fim da polícia militar. Ou então que a bala que mata o inocente somente é a bala do policial num confronto, que a bala de bandido não faz esse mesmo trajeto. O que acontece, a gente vê aí o pessoal atirando para cima, não só no Rio de Janeiro, São Paulo também acontece esse tipo de coisa também, e não venha o pessoal aí dizer que não. E também colocando o policial como um agressor, colocando o policial como sempre o culpado. A polícia de São Paulo é a polícia que mata. A polícia de São Paulo e a polícia do Brasil e a polícia de qualquer lugar do mundo que faz aí o seu papel, ela tem um confronto e não vai sair atirando para qualquer caso. Aliás, a arma é a última opção. Sim. Então, assim, o treinamento nosso, ele é exaustivo. Desde os bancos escolares, a gente aprende que a arma é o último recurso. Você intervir armado numa situação é o último recurso quando não tem mais escapatória nenhuma, tá? Então, primeiro vem a lei e a ordem. Segundo, os procedimentos que são insistentemente colocados para nós. Isso que eu falei dos quesitos aí, um deles é responder ao procedimento correto. Você algemou a pessoa do jeito correto, você colocou ela na posição correta que era para ter ficado, você parou a sua viatura de forma correta, tudo isso é avaliado. E nós respondemos a vários questionamentos. Esses questionamentos fazem o que a gente chama de reciclagem aí fora, né? Aqui é instrução. Instrução aqui não falta. Na vida de um policial, ele vai estar sempre sendo instruído de alguma coisa que ele fez, que ele adquiriu um conhecimento ou revisou um conhecimento. Então, muita gente acha assim que é a esmo a nossa atividade. Não é, ela é muito bem regulada. Além dos códigos, tem o nosso regulamento. O nosso regulamento, ele é bem direcionado. Você segue a lei, você preserva a vida das pessoas e você faz a sua produtividade acontecer. Mas sempre observando esses quesitos. Um tripé seria a lei, o procedimento e a defesa da pessoa humana. Tem pessoas no meio, não é... São vidas, né? Papéis, são pessoas, são vidas, né? Então, tudo isso é muito observado na atividade policial na ponta da linha. A escola de soldados prepara bem. Eu trabalhei um pouquinho tempo aí na escola de soldados, cerca de 1 ano e 1 mês. Eu vi como que é a preparação dos soldados. Ela é exaustiva. Um dia na escola de soldado, eu acho que você cai morto na hora que dorme à noite. Porque é muita coisa que muito puxado, infiltra, né? Muito puxado, especialmente na parte psicológica. Né? Nós temos treinamento até da parte psicológica, como agir. Como tratar essa parte, deixar ela descansar para você retomar no outro serviço. Até isso a gente tem, então, uma assistência específica para a nossa atividade, devido ao risco que ela proporciona. Né? E sempre esse tripé. Obedecer a lei, atender às nossas instruções, proteger as pessoas. Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Porque parte da imprensa vem fazendo críticas, principalmente ao Derrite, que é o secretário de Segurança, e também ao Tarcísio, aí que mistura um pouco na política. Sim. Porque a maneira de conduzir do Derrite e também aí do Tarcísio, onde coloca bandido no lugar de bandido e o policial no lugar do policial. E o comando, no caso do senhor e tantos outros comandantes que fazem isso realmente acontecer. Por exemplo, essas críticas que fizeram para o secretário nessa operação do Guarujá ano passado. Também a respeito das câmeras corporais. Vamos por partes. O senhor é a favor da câmera corporal ou o senhor acha que a câmera corporal ela pode inibir aí a atividade do policial para que ele não cometa erro, que ele não sofra alguma punição e de repente ele pode acabar até morrendo numa história dessa por hesitar em uma ação, por exemplo? Bom, vamos lá. Por partes. As câmeras por partes. O governador Tarcísio e o secretário Guilherme Derrite colocaram realmente os pingos nos is. Aquele eixo onde cada um vai na sua parte. Não adianta você colocar a bateria no lugar errado no carro. Você tem que colocar lá na frente e espalhar energia para todo o carro. É isso que eles fizeram. Tá? Então colocou cada um no seu devido lugar.
A sociedade, você disse mesmo, você não tem ordem se você não vir capitulando, estruturando desde o princípio, tá? Então eu particularmente nunca vi uma gestão que apoiasse tanto a polícia como essa gestão atual do governador Tarcísio. Devemos muito a ele por esse avanço nos índices. Se tem alguma coisa que está fluindo bem, é a gestão. Então ninguém tem que falar nada com relação a isso, né? Problemas existem em todas as corporações. Para tratar esses problemas, vamos lá, a câmera corporal. É muito polêmica, porque eu não trabalhei com a câmera, mas já vi colegas que trabalharam. Ela, na parte de produção de prova, é uma beleza. Porque você tem tudo registrado, até a forma que você foi tratado naquele local. Você chegou num local que ele é inóspito, que você foi recebido a pedrada, por exemplo, está tudo gravado na câmera, tá? Então, assim, ela como produção de prova é excelente. E pode legitimar grande parte das ações aí do policial. Pode, e ela indica como que o policial é tratado no dia a dia, coisa que às vezes a gente não tem noção. Como que ele é recebido nas ocorrências. Chega, vocês chegaram agora, demorou tudo isso. Fala, calma, pagou para nós, chegamos em 3 minutos e meio. Tivemos deslocamento de longe para fazer, chegamos em 3 minutos e meio. Qual que é o problema para ser resolvido? Então, isso mostra até como que é a recepção do policial na ocorrência. E todos os detalhes, né? Quantas vezes está lá, a pessoa puxou uma arma que só a câmera conseguiu depois pegar. Né? Se for fazer um compêndio de todas as imagens, você pega assim, e fala, nossa, mas o cara puxou a arma para o policial na cara dura. Puxou. A câmera é boa para isso, né? Num primeiro momento, ela traz um acanhamento. Num primeiro momento, fala, nossa, mas tudo que eu falar aqui, mas não é. Se você coloca o gravamento intencional, ela não pega, por exemplo, os policiais conversando, né? Ela pega 30 segundos antes do acionamento, ela pega, não áudio, vídeo, pelo menos, para saber o que aconteceu. Num acidente, por exemplo, está explicado o acidente. Se recapitular na câmera o que aconteceu, está explicado. Numa ação emergencial, por exemplo, o policial tem que gravar aqui, pedir para gravar. Vai sair toda a ação. Não vai faltar nenhum trecho, nenhum pedaço. Então, para uma análise judicial num processo, por exemplo, está ali toda a ocorrência. Detalhe, se vários policiais tiverem, ela acusa a distância e ela liga do outro. Se tiver 2 viaturas na mesma ocorrência, ela liga também daquele policial que vem em apoio. E fica tudo gravado. Então, isso assim, é uma exatidão terrível de como que aconteceu no local. Não é isso que a gente quer, mostrar transparência nas ações? Para transparência... Mas, o senhor acha, por exemplo, que o policial numa ação dessa, ele pode se sentir constrangido porque está sendo gravado, ou então com o dia a dia a coisa se torna tão normal que ele até acaba esquecendo que ele está gravando tudo aquilo? Opinião de quem nunca trabalhou com a câmera, tá? Tá Num certo. primeiro momento, sim. Constrange. No primeiro momento, sim, porque você tem que acionar para todas as ocorrências, tá? Mas num segundo momento ela traz uma confiança, porque você sabe que aquilo que está ali está gravado. A qualidade é boa, o áudio é excelente, né? Então, assim, e ela serve como prova, inclusive em prol do policial, naquelas vezes que ele não é bem recebido. Tá, então o senhor é a favor? Eu sou a favor. Tá. Bom, gente, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, vamos falar ainda do Guarujá, que foi uma ocorrência que aconteceu. Por quê que a gente vai falar do Guarujá? Porque do Rio de Janeiro vem migrando bandidos para cá. E a gente vai pontuar isso aí. Depois também aqui do interior do estado de São Paulo, especificamente aqui na região do 19º Batalhão, que é Americana, Santa Bárbara, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Cosmópolis. São 5 cidades, né? Aqui da região. Então a gente vai falar a respeito dessas cidades e também no que der para falar a respeito de outras também. A gente volta já. Estamos de volta aqui pelo canal 524 da NET com De Frente com a Notícia, hoje de frente com o comandante do 19º Batalhão, falando com a gente, Coronel. Tenente Coronel. Tenente Coronel Zequeto. Me desculpe aí se eu errar a patente, porque eu não tenho essa intimidade, mas faz parte, né? Fique tranquilo, você é obrigado a saber. Me corrija se eu estiver errado nessa história. Você sabe que uma outra vez eu equivoquei também, e acho que deu uma patente menor. Ele falou que você podia ter errado para cima, né? Não para baixo. Não para baixo, né? Então tá certo. Bom, a gente estava falando a respeito das câmeras corporais, que o senhor é a favor, já está aqui a sua posição. Aliás, só para encerrar essa parte, toda corporação vai ter câmera corporal?
Que é muita gente, né? Está em estudo já há uns Aqui no 10 estado de São anos. Paulo, posso falar o número de pessoas? Aproximadamente, soldados, 150 mil? Sim, não, menos. Nativa, Menos, nativa. Uns 80 mil. 80 mil 85 nativa, que mil estão nativa. aí no estado de São Paulo inteiro, são 645 municípios, é isso? Sim, 80 a 85 mil. É. Varia um pouquinho, porque entram policiais e saem muitos policiais ao Tá. mesmo tempo. Então, mas é muita câmera, né? Muita e é câmera. muito investimento também, porque tudo isso custa caro, Sim. não é verdade? Num primeiro momento, não precisaria colocar no estado todo. É. Né? Se você colocar nos grandes centros, Onde a coisa pega. onde tem mais ocorrência, você abrange mais de 50% das ações do estado todo. Tá. Então, precisaria colocar até Região nos metropolitana pequenos. de Campinas, região metropolitana de Piracicaba, Grande São Paulo, Litoral, Santos, Guarujá, esse lado aí todo aí também. São Paulo, que em São si, Paulo né, é que- a Grande São Paulo, né? A Grande São São Paulo. Paulo todo. O interior do estado de São Paulo, além aqui da região metropolitana de Campinas, que a gente sabe que tem muita gente, onde é que a coisa pega mais? Depois a gente vai voltar nessa história ainda. Onde é que a coisa pega mais pro interiorzão? Ou não pega? Ou é onde mais tem mais tranquilo? população. Não tem mais gente? Mais gente. Mais gente, mais problema. Porque, assim, ó, às vezes a população não é toda de São Paulo. É. Tem pessoas que vêm tentar a vida de longe. Muito. E elas não estão habituadas aqui com o dia a dia de São Paulo. Acontece, às vezes, algum choque cultural com relação a isso, né? A região que eu trabalhava de Araraquara, tinha muito isso, né? Aqui, então, nem se fala. Aqui você vai na rua, você vê que a pessoa é de longe, né? E ela está se adaptando aos costumes locais aqui. Então, esse é um fator também. Esse é um fator também de criminalidade, o senhor acredita? Acredito que, por vezes, sim. Porque lá no estado dela é talvez um outro regime, né? Capacete de moto, por exemplo. Tem estado que até hoje não se pessoal obriga. Eu E vejo. aqui é obrigatório já faz muito tempo. Né? E assim, a ação da polícia, a ação de outros... Conheço um pouquinho de outras polícias que eu cheguei a estudar. Existem diferenças para São Paulo. Diferenças, assim, bem substanciais, né? Na atuação, no treinamento. Embora a estética militar seja parecida, o treinamento, cada estado dá o seu enfoque. Por isso que eu falo que São Paulo está no caminho certo com a gestão de hoje, está enfrentando o crime de uma forma muito produtiva, muito óbvia, muito resoluta. Tá, então vamos voltar na história. Bom, as câmeras corporais poderão ser colocadas para grande parte da corporação, nos grandes centros e tudo mais, mas não vai ser pelo menos para agora, né? A intenção é essa, né? O que o senhor tem a falar a respeito da maneira que o Derrite vem conduzindo junto com o Tarcísio? Eu falei a cidade do Guarujá, por quê? A gente sabe que... Crime organizado. Crime organizado, essa é a palavra. Crime organizado vem vindo aí, lógico que São Paulo tem as suas próprias facções, o seu próprio crime organizado. Mas no Rio de Janeiro, algumas que têm aí o nome tal, vindo para o litoral aqui do estado de São Paulo, principalmente o Guarujá, com o intuito de pegar e fazer o tráfico de drogas que passa por todo o interior aqui do estado de São Paulo, Rota Caipira, que vem aí dos países que fazem divisa com o Brasil, para chegar no Porto de Santos, por exemplo. E muitas dessas quantidades enormes de drogas ficam armazenadas no Guarujá, ou perto, né, para isso acontecer. E houve um confronto, e muita gente morreu, muito bandido morreu. Nessa história toda aí, como é que o senhor vê essa colocação de parte da imprensa, que eu sou contra, diga-se de passagem, de tentar colocar a culpa no policial, na corporação, quando há esse confronto? Vamos lá, então. Então, o que foi feito foi restabelecer a ordem, especialmente nessa região litorânea. Primeiro, nós somos atacados pela bandidagem que desceu lá do Rio de Janeiro. Tá? Primeiro, houve isso. O estado de São Paulo recuperou o seu território de forma muito digna. Tá? A parte litorânea, como o senhor disse, é droga, e depois o cara vai se instalando, ele vai criando tudo aquilo que ele trouxe lá de outro estado. Tá? Não só do Rio, mas de outros locais também. A cidade que tem porto e aeroporto realmente é avisada. Não só os portos lá, os aeroportos, também. por último, também. Né? E São Paulo fez o quê? Recuperou o seu espaço. Colocou o trem no trilho. Né? Foi difícil isso, foi a muitas custas e muitas vidas. Mas essa ação precisava ser energicamente tomada. E como foi pelo secretário Guilherme Derrite. Né? Porque, ele é uma pessoa que tem experiência. Outro dia teve uma manchete que eu fiquei preocupado, não com a manchete em si. Mas veja bem, vê se o senhor concorda, com certeza o senhor não vai concordar. Sob Derrite, a polícia de São Paulo vem matando mais crianças e adolescentes.
Como se de repente a polícia militar estivesse aí matando crianças. É equivocada essa Você viu, conclusão. Acho que foi desses portais. Vamos lá, aí é uma coisa meio óbvia. Quando você ataca o crime organizado, o crime reage. E nós não podemos não precaver e não ter a energia necessária. Então, uma ou outra situação de morte vai acontecer. Mas é reação, porque o Estado está retomando o território que era dele. Tá? Então, assim, depois que a pessoa se instala e cria as condições para ele, você só tem um jeito. Você tem que agir energicamente. É o confronto. É o confronto. E isso aí, por vezes, vai acontecer. Depois que ele acontece, a normalidade volta a imperar ali. E aí as pessoas vão graças a Deus. Manchetes eu vejo, e falo lá na rádio, o senhor deve ter ouvido inclusive, né? Sim. Que a bala que mata o inocente é só a bala da polícia. Não é. Não é verdade? A bala do bandido, quando tem o confronto, a troca de tiros. E quando de repente fica sabendo que a bala é do bandido, vem lá no rodapé uma explicação. O policial ele tem que ser responsável na hora do tiro? Lógico que tem. A responsabilidade lógico é dele. Que eu falei, é um dos pilares, obedecer a lei. Tá? Só que ele não pode chegar numa situação e se esquivar. Ah, não vou participar. E não agir por medo. E não agir por covardia. Você entendeu? Aí entra o medo, entra a câmara corporal, entra o confronto, normalmente em comunidades, favelas, né? Principalmente o que eu falei na região litorânea, Santos, Guarujá, enfim, o senhor sabe melhor do que eu estou falando por lá. Sim. Como nós somos bem treinados, nós não temos nada para esconder. Por vezes, o confronto ele vai ser consequência da ação enérgica. Isso aí, por vezes, vai acontecer. Tá. Bom, vou dar um pouquinho de assunto, trazer a coisa aqui para o 19º Batalhão, são 5 cidades, né? O senhor comanda, posso falar? Quantas pessoas o senhor comanda aqui nas 5 cidades? Pois não, é até bom a população saber, né? Saber quanto tem à disposição para ajudá-la, né? Tenho 440 policiais ao todo nessas 5 cidades. Nas 5 cidades. Isso. Tá. Foi recomposto efetivo. Por último, aí, na última movimentação de efetivo que teve após o Carnaval, recompletou o nosso efetivo de uma forma bem satisfatória, né? Foi feito. O senhor acha o suficiente? Sim. Para Ele cobre todos Cobre. os postos, cobre todas as funções que nós temos que exercer, tanto a preventiva quanto a repressiva imediata. A repressiva imediata o que é? Aconteceu o crime, a gente restabelece a ordem, igual o senhor disse lá no litoral. Sim. Isso é a repressão imediata. Tá, e tudo faz parte da nossa atividade. E a preventiva que é não deixar o crime acontecer. Depois que ele aconteceu, só tem uma forma, investigando e chegando na autoria. Mas a nossa intenção é não deixar o crime se instalar. E para isso que a gente usa esses 440 policiais aí e as viaturas que nós temos, depois vão até poder fazer uma tomada. Vamos dar uma volta depois. Conhecer o quartel, né? O que a gente pode mostrar. Tem coisa que a gente não pode mostrar também, porque não vão ficar trazendo informações para bandidagem também, né? Também não temos assim nada para esconder. O quartel é um ambiente transparente, é um órgão público, né? Pode ser mostrado tranquilamente, até você falou, até para formar a opinião de quem quer ser policial e está lá pensando e se também deve as pessoas que têm curiosidade para saber o que acontece aqui dentro, né? Exatamente. É uma sala normal, pelo menos por enquanto, até onde a gente está vendo. Exatamente. E vamos ver daqui a pouquinho outras coisas também. Eu estava falando com o coronel a respeito dessas, eu não sei, o termo técnico, está sendo instalado agora na cidade de Sumaré também um BAEP, não é o BAEP, é uma companhia CAEP. Companhia CAEP. de Ações Especiais de Polícia. Tá. Então, muita gente pergunta, vai perguntar isso aí até na rua. O senhor conhece uma... Eles falam uma BAEP, né? Não é um BAEP, né? É um batalhão. É um batalhão. Muita gente tem curiosidade de saber, porque a viatura é de cor diferenciada, ela é a viatura cinza inteira. Um batalhão de elite, é diferente da polícia normal? Ele é um batalhão estratégico do comando. Tá. Então o comando utiliza ele para aquelas ações que são de uma complexidade maior, de um perigo maior e que exigem um treinamento maior por parte da polícia. Tá? O treinamento deles é muito profícuo, é muito extenso e é para ações complicadas onde vai mexer diretamente com o crime organizado, por exemplo. Por exemplo. Ou numa situação que é em área de mata, por exemplo, tá? Que é difícil para nós até chegarmos no local. Eles já têm um treinamento específico sobre isso. Eles têm o canil próprio deles. Então tem ações que às vezes o cão policial vai ser utilizado não só para droga não, para muitas outras coisas. Eles têm os drones. Então assim, eles têm uma tecnologia já também bem difundida nos treinamentos deles, que usa até os drones. E aqui em Sumaré,
É um ponto de atenção do nosso comandante que assumiu em Eu digo Sumaré, mas eles atendem em grande parte aqui da nossa região, né? Sim, não, eles já tem um batalhão sediado em Piracicaba. Tá. Eles vão ter uma companhia aqui em Sumaré para dar conta da incidência criminal de Sumaré. E região, Hortolândia, Nova Odessa, para dar uma força com relação a isso nos indicadores. O comando percebeu essa necessidade e vai criar essa companhia do CAEP em Sumaré. Olha que bom. Nós estamos falando a respeito de mortalidade, de confronto com a polícia e bandido e polícia. Muitos não sabem, mas colocam São Paulo e Rio de Janeiro como se estivesse à frente do Brasil. E não é verdade, né? Não é verdade. São Paulo está na sexta ou sétima colocação. Como se fosse uma culpa, né? Não é verdade. Os estados do Nordeste matam mais no confronto, diga-se de passagem, do que aqui no estado de São Paulo, por exemplo. A letalidade é muito maior nos outros estados. Bahia, Pernambuco, Sim. Ceará, né? Sim, o índice de morte é muito mais proporcional com a população. Proporcional com a população. E também que eu falei dos costumes. Sim. Lá a pessoa mata na facada. Né? Então, assim, pode verdade, não acontecer por arma, mas verdade, mata. A pessoa tem o domínio sobre faca e mata o outro na facada. Né? Então, acontece muito, mas culpam o eixo aqui do Rio-São Paulo por uma culpa que ele não tem. A culpa que não tem. Exatamente. Por falar nisso, a criminalidade aqui na nossa região vem diminuindo. A gente tinha aqui, tempos atrás, roubos de carro, tráfico de drogas, porque aqui é a rota caipira que eles falam, né? Sim. Entre outras coisas. Pelo menos a gente está sentindo. Aliás, a união da Polícia Militar com as guardas, que agora tem poder de polícia, segundo o Supremo Tribunal Federal, e tem que ter mesmo, né? Senão, de repente, não dá para fazer um bom serviço. Melhorou tudo isso? Então, vamos falar aqui da nossa região, né? Especificamente. As outras até eu não conheço, eu conheço Araraquara, mas é um universo à parte. O senhor tem aqui o 19º, que já dá para cuidar de 5 cidades, né? Exatamente. E é bastante. A Guarda Americana é uma guarda muito antiga e ela nos auxilia em muitas ações, né? Eles têm um efetivo parecido com o nosso em determinados turnos, né? Então, é como se tivesse duas polícias. Para nós é interessante a ocupação do território com mais aparato policial. É sempre interessante. Você consegue coibir algumas coisas que só com metade você não conseguiria. Né? E a conjugação de esforços tem levado à redução dos índices. Né? Sabemos que o crime desafio aqui do batalhão, especialmente Americana e Santa Bárbara, é o furto de veículo. Furto. Aquele furto é que você deixa o carro lá, você perde o contato visual com o veículo, chega, cadê o veículo? Tá? Não tem violência nenhuma, mas o seu bem foi levado. Né? Lógico que ninguém quer perder o seu bem. Seu bem é uma coisa valiosa para você. Mas o ladrão não pensa assim. O ladrão vem, seleciona o seu carro, se estiver dando mole, dando sopa, ele não tiver segurança, ele vai levar. Né? Uma outra coisa, os ladrões se aperfeiçoaram muito com relação à chave, alarme, eles conseguiram um conhecimento de como desativar esses itens de segurança. Então, muitos, não sei se trabalharam com isso em algum lugar, ou se receberam treinamento, né? Treinamento que eles conseguem fazer o carro funcionar e depois só a investigação para saber onde esse carro foi parar. É outra coisa também. O tempo que você deixa o seu carro sem aquela vigilância é importante. Então, qual que é a dica que eu posso dar? Para no estacionamento, você vai pagar ali 8, 10, 15 reais que vai te trazer tranquilidade. Pelo menos você chega lá e tem o seu bem. É horrível quando você chega e não tem mais o seu bem onde você deixou. Eu sei bem o que foi isso. Até em casa, você tranca a sua casa e a certeza que ninguém vai entrar. É horrível você ter o seu bem atacado quando você chega lá, mexer nas suas coisas particulares, coisa que é sua. Né? Ninguém quer que mexa naquilo que é seu. Né? Mas fica essa dica aí. Às vezes a pessoa vai no shopping e deixa de pagar R$8 para deixar o carro exposto na rua. Tá? Isso aí não traz... Sempre tem alguém de olho, Sempre né? tem. Esperando, que nem eu sempre falo, né? É a cabeça vazia, oficina do diabo. Tem as encomendas, vamos falar, tem as encomendas. Aliás, esse é um motivo também que eu sempre falo, e todo mundo sabe, na verdade, a respeito dos desmanches ilegais, né? Todo mundo sabe que hoje em dia o pessoal rouba mais, que é para desmontar e para vender. Porque você pegar um carro roubado e vender um carro roubado é complicado, ninguém vai querer esse Hoje tipo todo mundo de trabalho. busca placa, chassi, percebe que é roubado. Então, assim, a pessoa receptação que é o problema aí. Tá? Porque o mercado é aquecido com as peças usadas. Às vezes a própria fábrica não tem aquela peça mais para vender.
Vamos supor a parte de lataria, estamparia. A própria fábrica não tem isso em estoque. Então isso favorece a pessoa ir buscar do carro furtado. É errado. Estamos falando que é errado ir comprar essas peças. Mas a pessoa opta por causa do preço. Isso aquece o mercado de furto. Então não devemos buscar esse tipo de peça. Tem tanta coisa que é para o senhor pensar também no dia. Tá vendo como não é muito fácil? Aliás, não é nada fácil, né? E temos também um outro fator, hein? Pois não. Uma boa parcela aí é golpe de seguro. Também. Uma outra parcela são fraudes, que a pessoa quer tirar proveito daquele furto. Tá. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Eu quero pedir aqui para o coronel, comandante do 19º Batalhão, Zequeto, levar a gente a dar uma volta pelo lado de fora. Pode ser? Pode ser, pois não, Para a gente mostrar o que, de repente, o que pode, tem algumas coisas que não pode. Já estou avisando também, né? Mas algumas coisas a gente vai estar mostrando para você que está com a gente aqui de frente com a notícia, de frente com o comandante do 19º Batalhão, aqui pelo canal 524 da NET, na nossa TV Notícia. A gente volta já. Bom, coronel, descendo as escadas aqui do seu gabinete, a gente vem agora para a saída, obviamente a entrada, quem vem de lá para cá. Aliás, vamos dar uma olhada, o que tem aqui na parede, coronel? Muito bem, aqui é o seguinte, o nosso produto de ouro está aqui, os policiais foram policiais e ocorrência de destaque do mês. Tá. Temos a Tenente Ayane, que é da Força Tática, foi eleita policial do mês pelas ações que ela promoveu dentro do mês. Tá. E temos a ocorrência de destaque, que foi da Força Tática. Isso aqui é todo mês, aqui é o mês de fevereiro. Todo mês. E aqui embaixo a síntese do que é que ele fez para ganhar esse prêmio, tá? Aqui é uma pesquisa de satisfação. Qualquer pessoa que vem aqui ao batalhão, escaneia esse código e fala se ela foi bem atendida, tem uns itens lá, se ela resolveu o problema dela, como que ela foi tratada aqui no 19º. Você é sargento PM... Berlanda. Berlanda é sempre o sobrenome? Depende, às vezes, né? Pode ser, às vezes pode ser o primeiro nome? Pode ser dois nomes, Rodrigo Silva, Rodrigo Elias. Não tem uma regra... Tem uma regra, não pode coincidir com o de outro policial. Que tem aqui... Mas, por exemplo, o coronel do CPI se chama Sabino. Eu tenho Sabino no nome, eu não posso pôr. Não pode colocar Sabino. Porque o dele já é Sabino. Moisés Sabino Zequeto. Exatamente. Já lembrei. Então eu tenho que usar ou Moisés... E Giovana Berlanda. Isso, tá certo. Ela que atendeu e tornou aqui possível essa entrevista. Por isso que eu chamei ela para conversar com a gente aqui. Eu sei que ela está meio tímida, mas faz parte, né? Não, aproveitando, a Berlanda cuida da parte de comunicação social. Né? É uma pessoa que dedicou muito a sua vida na escola de formação para sair bem colocada. E ela chegou aqui, ela comanda a parte da comunicação social aqui do batalhão. Mulher também faz parte, com todo respeito, tá? No Barro Branco não, mas tem uma outra escola. De oficiais ou não? Como é que funciona? A escola de sargentos. Tem uma escola de sargentos. Eu fiz anteriormente a escola de soldados. Tá. Já me classifiquei aqui no 19, sou daqui da região. Tá. Você é de onde? De Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. E posteriormente eu fiz um concurso interno dentro da Polícia Militar para fazer a escola de sargentos. Olha, eu não sei se está pegando bem o áudio, eu estou pegando mais coisa, mas não, pode deixar aí. É porque eu chamei, como é que fala? Espontaneamente, né? Agora me fala, você não vai chegar na graduação dele, porque você fez uma outra escola. Isso, somente se eu prestar outro concurso da Polícia Militar. Tem como? Você tem interesse? Tenho, quem sabe. Posso perguntar a idade? Pode, eu tenho 25 anos. Jovem moça. Tem um potencial muito grande. Muito grande, né? Agora deixa eu tirar você um pouquinho aqui, que tem um monte de gente que eu gostaria de mostrar. Tem bastante Fica coisa. aqui do lado, por favor. Aqui é a Galeria de Comandantes. Desde o primeiro comandante, quando o batalhão foi inaugurado em dezembro de 76. 76 para 77. Isso, então vamos lá. Não era batalhão aqui. E o Estado criou a unidade. Então teve que colocar um comandante. Foi o Tenente Coronel Moreira. O primeiro, José Luiz Camargo Moreira, o primeiro comandante. Isso aqui foi 77. Era 76 para 77. Só os comandantes titulares. O comandante interino não tem direito a pôr a foto nessa galeria. Tá bom. E aí são os oficiais que comandaram. Ele escolhe ou aquele uniforme azul ali, que é o de gala, ou esse uniforme social, que é o que eles estão trajando. Tá certo. Tá aqui. Imagina então, quantos... Quer dizer, quando o senhor sair, o senhor vem para a galeria. Devo estar aqui. Tá certo. Em breve. Qual o tamanho da área aqui, coronel?
A área exatamente dá cerca de 500 metros quadrados. De construção. Ah, sim, porque eu estou vendo aqui a área O terreno é bem muito maior. grande. Então. O terreno vai até lá no fundo com a SP. Esse prédio de administração em si, onde a gente estava conversando lá dentro, né? Trabalham tenentes, capitães, até o meu posto, tenente-coronel, cabo, soldado. De pessoas aqui dentro? Cerca de 80. 80? Cerca de 80. 80 pessoas todo dia aqui? Todo dia. Todo dia. Inclusive, aqui, tá? finais de semana tem um efetivo que trabalha também. Tá? Então, esse Final prédio... de semana tem que estar, né? Tem que ter. Também faz parte, né? ter. Tá certo. E essa é uma área do Estado ou da Prefeitura? Agora é do Estado. Agora é do Estado. Agora é do Estado. Tá Ela certo. foi, por muito tempo, do município. Do município. Aí passou uma época em disputa e hoje ela é da SSP, da Secretaria de Segurança Pública, né? Aqui a gente tem as viaturas, a gente pode mostrar? Pode mostrar, fica à vontade. Vamos mostrar aqui, Joe. Estacionamento, lógico que não tem para todo mundo, porque não cabe, Tá. né? Mas só um minuto antes, aqui é a parte da UIS. O que é a UIS? É a Unidade Integrada de Saúde. Tá. Né? Então, por exemplo, o policial machuca lá na atividade dele. Ele tá lá, ele cai pulando um muro, por exemplo. Ele passa por aqui e ele regulariza a sua situação funcional. Vamos supor que quebrou o dedo. Tem médico aqui? Tem médico e 2 dentistas. 2 dentistas. Isto. Então aqui ele regulariza a sua parte médica. Os seus assentamentos médicos, ele trata tudo aqui. O policial tem que fazer uma cirurgia, ele passa por aqui antes e depois. Primeiro depois fazer. E depois fazer na volta também. Então todo afastamento médico é regido aqui. Aqui que ele dá o ok se ele para sair e o ok para voltar. Exatamente. Fora esse prédio, nós temos lá no Zanaga a parte psicológica, onde estão os psicólogos. Tem 4 psicólogos hoje para cuidar da parte, só que é do CPI inteiro. Esse é um outro detalhe também, né? Existem vários policiais com problemas psicológicos, ou seja, aquela história do enfrentamento... Não é só problema. Os policiais que passam por enfrentamento, obrigatoriamente passam lá. Tem que ir para ver como que eles ficaram. Depois de um confronto, obrigatoriamente ele tem que passar por lá. Para ver se ele ficou com algum trauma referente àquele... uma situação de quase morte dele. Atiraram em cima dele. Ele passa por lá só para ver como que ele checar a parte psicológica e mental. Aliás, o senhor não está de colete à prova de balas? Agora não, mas o meu fica na viatura, fica naquela viatura ali que eu precisar sair, eu já coloco na hora de sair. Tem que colocar, né? É obrigatório? Obrigatório. É um item de segurança obrigatório e para efeito de seguro exige estar com ele. Tem que estar, tá certo. E então, tem data de vencimento também, tem, colete, né? Tem. É longo, é longo, mas quando ele vence, no dia ele é tirado de circulação. Tira fora. E é destruído? Não sei o que faz com ele depois. Porque ele não pode ficar... Ele não é utilizado, não sei se volta para a fábrica para fazer alguma reciclagem, alguma coisa, né? Ou não sei o que faz depois com ele. Nunca trabalhei nessa parte que cuida... Também aquela pergunta que eu tenho que fazer. Não, isso aí você me falou uma coisa que eu não sei o que é feito, né? Tá. Eu posso falar o número de... Não sei se é teste de feito com se ele aguenta tiro após, eu não sei o que é feito com ele, mas nesse período... Ele tem um prazo de validade, isso eu sei. No período é para ele aguentar a da blindagem que ele foi feito para aguentar. Tá certo. Quantas viaturas aqui? A gente pode falar? Para falar tudo também, tem várias, né? Eu sei que tem várias. Aqui elas ficam paradas, tem viatura específica para o comando e específica também para ação? Tem. Tá. Aquelas 3 ali são da Força Tática. A Força Tática veio para cá no mês de novembro do ano, 4 de novembro do ano passado. Tá, Força Ela era Tática. no Zanaga, aquele prédio lá. Lá tem a Força Tática também. Exato. A gente pode mostrar de longe? Pode. Essa viatura que veio de São Paulo, remanejada para nós agora recentemente. Dá para mostrar. Você vê que é uma viatura boa, inteira, né? Você vê que é uma viatura que está em plenas condições de uso, né? Porque nós temos claros. O nosso claro bateu 80% tendo e 20% faltando. Aí aciona um alarme lá que eles mandam outro. É uma reposição. Tem toda uma sistemática. Como é que fala? Um protocolo. Um protocolo administrativo. Seguido, né? Para isso, aquele efetivo administrativo que nós comentamos lá atrás, funciona. Olha, veja bem, vai precisar disso, daí vai, recebeu, coloca em operação. Ele é tão importante quanto o operacional. Só que o operacional é um serviço mais desgastante e esse administrativo fica na retaguarda. Ele provê as coisas que a gente precisa aqui. Faz a Força Tática especificamente. Bom, vamos lá. Força Tática é um efetivo reserva do comando para ações um pouco mais delicadas. Tá? O turno deles é diferente. Vamos supor assim, tem um jogo complicado aqui, um derby regional. Quem Rio que eu Branco utilizo? e Barbarense. Rio Branco e Barbarense. Olha só. Ou Rio Branco e Ponte Preta.
por exemplo. Também. Não sei se é possível, às mas vezes chutei, já né? acontece. Eu utilizo esse efetivo, tá? Eles são treinados para a parte de praça desportiva, atuações um pouco que saem do trivial do que o policial faz na rua, tá? Prisão, por exemplo, de quadrilha, que eu sei que o Tribunal do Crime está acontecendo. Quem que eu mando lá? A Força Tática, tá? Eles têm um treinamento, não é... É diferente. É diferente um pouquinho da rua e é um pouquinho diferente do BAEP também. O BAEP cuida de umas ações um pouco mais especializadas que eles não têm. Tá, o armamento deles é um armamento um pouco mais reforçado. Se Só o policial tem que... sua arma apreendida na ocorrência, como que eu vou fazer? Sai da delegacia e fica sem arma? Então eu tenho que ter uma sobressalente para pagar para ele quando ele tem arma apreendida por questão de processo. Vou fazer uma pergunta. Eu estou vendo aqui o necrotério, não faz parte daqui. Antes era uma coisa só. Era uma coisa só. Aí foi desmembrado. Desmembrado. O necrotério... Era tudo do IC antes. Do IC. Então desmembrou, essa parte passou para a SSP, mais para a Polícia Militar, e lá da SSP mais para o IC. Tá certo. Tá? Tudo bem, Renan? Tranquilo? Tudo bem? Como é que vai? Prazer. A gente só está dando uma mostrada para o pessoal como é que funciona aqui e tal. Não vamos entrar por proteção não orgânica, tem problema, mas lógico. O Renan é o policial que cuida de armas. Se eu tiver que Você é o armeiro? É o armeiro. Armeiro, tá certo. Se eu precisar agora equipar uma viatura de inopino para ir numa ação, é com ele que pega o equipamento e põe para todo mundo. Faz o recibo para os policiais, monta lá o nome de cada um, pega a assinatura e aí eles podem fazer uso da Tudo arma, tem controle, né? Tudo tem controle. E não tem controle. Pode ser diferente também, né? Tudo tem controle. Muito obrigado, viu? Bom, agora nessa parte para a gente encerrar, faltou alguma coisa? A Força Tática continua, então. Continua para lá também, tem essa área muito grande. Aqui vai ser construído alguma coisa? Tem algum planejamento? Temos local que a gente treina tiro. Nós não temos. O stand de tiro. Não temos, a gente usa o de limeira. Tá? Então o policial passa por frequentes treinamentos. Onde que ele treina tiro real? No stand de tiro. Sim. Nós temos pretensão de fazer um stand de tiro regulamentado pela polícia. Tá tudo certinho, né? tem Nada ter... improvisado em barranco. Tem que ter segurança. Bom, acho que falamos tudo. Giovana, vem cá para a gente encerrar. Né, essa visita aqui ao 19º Batalhão, muito bem recebido pelo Tenente Coronel, vou falar errado a patente, senão ele briga comigo de novo aqui, Tenente Coronel Moisés Sabino Zequeto e também a Giovana Sargento PM Berlanda, ela que tornou possível essa conversa juntamente com o Tenente Coronel. Obrigado, em nome aqui de toda a TV Notícia, a Rádio Notícia, o Grupo Notícia, por essa entrevista. Eu agradeço você. Eu é que agradeço. Todos né? da Rádio Notícia. Tá. Sintam-se aqui uma extensão da rádio de vocês e cada um da sua casa. Tá? É um serviço público que a gente faz com muito carinho e com a máxima qualidade. E eu quero deixar sempre aberto tanto o microfone como as câmeras aqui da nossa TV Notícia, viu? E você se sinta à vontade também, né? Para você participar nas outras futuras entrevistas e acontecimentos que possam fazer necessária cobertura, a gente vai estar presente. Obrigado mais uma vez para o senhor e obrigado mais uma vez pelo atendimento, viu? Terceiro Sargento PM Berlanda, mais conhecido como Giovana. Tá certo. Nós que agradecemos pela consideração. Essa interação com a imprensa para nós é muito importante. E para a gente também, né? Para ver que de repente o policial é uma pessoa normal como outra qualquer. Exatamente. Que tem uma responsabilidade muito grande, que é trazer segurança e confiança aí para a população, né? Tem família? Tem mulher, tem filhos. Você é casada? Tem sonhos. Sou noiva. Noiva, mas vai casar, né? Vai casar logo mais. É só pra gente saber que são pessoas normais, tá? Ele só está incumbido de uma função especial. Ele veio do mesmo lugar que todo mundo veio. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, na próxima semana mais um convidado especial aqui com De Frente com a Notícia. Hoje de frente aqui com o Tenente Coronel, de frente aqui com a Sargento PM Berlanda e de frente com o 19º Batalhão. Obrigado pela sua audiência, né, pela sua participação e a semana que vem estamos de volta com um convidado especial. Tchau.